segundo dia da nossa novena, subindo os degraus com o Espírito Santo. Que você seja bem-vinda, que a força de Deus esteja sobre você e que você possa trilhar esse caminho de conhecimento com Ele, de intimidade, de amizade, de amor, de um amor poderoso com o Espírito Santo de Deus. Oremos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A meditação da palavra de hoje está em Atos 2, no versículo 38. Nós temos que entender que no primeiro dia nós falamos sobre o Espírito que cria a partir do nada. Mas uma vez que nós somos templos de Deus e nós temos que nos posicionar com relação a isso, nós precisamos cortar os laços com aquilo que nos afasta de Deus. Então, hoje é dia de quebrar os laços com o pecado. Muitas pessoas não gostam de tocar em pecado, muitas pessoas não gostam de falar sobre esse tema, mas não existe nenhuma possibilidade de você manter um relacionamento saudável com o Espírito Santo se você não quebrar os laços com aquilo que te afasta de Deus. Então, nós vamos meditar na palavra. Vem comigo. Atos 2, versículo 38, que diz assim: Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Gente, as pessoas estão sempre me perguntando: Alessandra, eu quero ser uma pregadora. Alessandra, como é que eu faço para ser como você? Alessandra, como é que eu faço para orar como você? Foram muitos anos de renúncia e eu ainda estou renunciando coisas na minha vida. Converter é todo dia. Todo dia eu deixando algo que me afasta de Deus. Nós somos cristãs. Não dá para nós vivermos uma vidinha mais ou menos aqui e querer que o Espírito Santo venha sobre nós. A palavra é muito clara. Muito clara. Convertei-vos e cada uma de vós seja batizada em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele só pode habitar em casa limpa. Eu não posso fingir com o Espírito Santo. Eu posso fingir com você. Eu posso dizer uma coisa e fazer outra para você, mas com Ele não. E nesse tempo, nessa geração, há necessidade sim de mulheres que se levantem na ousadia. Nós falamos muito de competência, nós falamos muito de transformação, de capacitação, de mulheres que vão ser inseridas em várias áreas da sociedade, mas quero dizer uma coisa para você. Não existe alegria maior de quando você é inserida na sociedade cheia dos dons de Deus, cheia das potencialidades do céu. Convertei-vos cada dia. Aquilo que eu fazia antes, eu não quero mais fazer. E se porventura eu fizer, que eu volte ao Senhor, me confesse e endireite a minha vida. Nós não podemos mais brincar de sermos cristãs. Se a gente quer subir um degrau a mais na nossa espiritualidade, na nossa maturidade espiritual, nós precisamos realmente abrir mão daquilo que nos afasta de Deus. Não dá para brincar de ser de Deus. Nós precisamos. Eu me recordo de algo muito interessante aconteceu numa cidade do Nordeste. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Uma senhora estava no ponto do ônibus, tinha acabado de sair de um grupo de oração e ela estava num ponto do ônibus. Não tinha entrado no ônibus ainda, sozinha. Uma senhora de 60 e poucos anos. E aí o ônibus não passava e vieram dois jovens e disseram para ela: passa a sua bolsa. Isso é uma história real, tá? Só para você entender o que é a unção de Deus sobre a sua vida. Eu poderia discorrer várias coisas aqui, mas me veio essa ao coração. E ela disse assim: meu filho, não tenho nada. E aí o rapaz disse: passa a sua bolsa, porque senão nós vamos furar a senhora todinha no canivete. E aí quando aquele jovem encostou nela, ele caiu em repouso no espírito.
E quando o outro jovem foi levantar, o amigo caiu em repouso também. E eu estou falando de uma história de pessoas que eu conheço, de pessoas que hoje servem ao Senhor. Todos dois que foram assaltá-las foram batizados no Espírito Santo na hora que tocaram nela. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Eu ficava pensando assim, meu Deus, imagina alguém tocar em mim e ser tomado pela força do Espírito Santo. Mas você vai olhar a vida de uma mulher dessa, é uma vida de uma mulher reta. Quantas mulheres passam pela minha vida hoje, que são mulheres que trazem o céu com a mão. Quantas mulheres de revelação eu conheço hoje, que oram com você e Deus fala detalhes da infância, detalhes que ninguém sabia. E eu tenho a grata alegria de ser amiga dessas mulheres. Então, quando nós entendemos que a nossa vida endireitada com Deus atrai o favor do céu, é maravilhoso. Os dons de Deus são uma preciosidade na vida de uma mulher. O Provérbios 31 vai dizer que a mulher sábia, a mulher conhecedora das coisas do céu, ela excede o valor de todas as joias. E uma mulher cheia do Espírito Santo, o valor dela é insondável. Então, que nesse dia você tome a decisão concreta de largar mesmo aquilo que não agrada ao Senhor. Pecado é bom? É lógico, é ótimo. Meu Deus, tem pecado então que só Jesus na causa. Mas ele me afasta da comunhão com Deus. E a nossa vida ela não é aqui. Nós temos uma vida eterna e nós queremos vivenciá-la em plenitude. Então converta-te para que os dons do Espírito Santo abundem a sua alma, abundem o seu ser de mulher. Que o Espírito Santo de Deus te fecunde de tal forma que dons venham sobre a sua vida, dons de revelação, dons de milagre, dons de cura, dons de profecia, dons de falar na linguagem do Espírito, dons da sabedoria. Você seja tomada pela força do Espírito Santo e que as pessoas, ao passarem pela sua vida, como passaram pela vida desta mulher que eu contei para vocês, elas sejam batizadas no Espírito Santo de Deus. Hoje, como um ato concreto, a partir do momento em que eu falei para vocês acerca de conversão, que você possa escrever concretamente quais são os pecados que têm te afastado de Deus. Quais são os comportamentos, as atitudes que têm te levado realmente a não ter mais comunhão com Deus. E concretamente, que você procure um sacerdote com a sua listinha em mãos, se confesse de uma forma como você nunca se confessou na sua vida, para que você seja usada e ousada no Espírito Santo de Deus. Você não tenha medo de confrontar os seus pecados, que você não tenha medo de olhar, que você não se ache menor porque você pecou. Nós pecamos, pecados diferentes, mas pecamos. O importante é a gente recomeçar sempre. Que você guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe.